Olá, meu nome é Camila e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Técnicas de Processamento de Linguagem Natural em Denúncias Criminais, Automatização e Classificação de Texto em Português Coloquial. Esse trabalho foi fruto do meu projeto de conclusão de curso no bacharelado em Ciência da Computação na UERJ, com orientação da professora Carla Figueiredo e colaboração de Valquir Brito. Inicialmente eu vou fazer uma introdução ao tema, expondo a motivação e os objetivos. Em seguida, uma breve introdução da fundamentação teórica do que norteou esse trabalho, qual foi a metodologia aplicada, o estudo de casos sobre a base de dados e o que foi feito, e por fim a conclusão e ideias de trabalhos futuros. O Rio de Janeiro, apesar de ter muitas belezas naturais e ser a segunda maior metrópole do país, possui marcas de criminalidade muito ruins, como ter a polícia que mais mata, a polícia que mais morre também, contabilizar diversos esquemas de corrupção e, como se isso não fosse suficiente, tem um agravante de ter áreas enormes dominadas por facções criminosas, onde o Estado não consegue chegar. Esse cenário de insegurança, ele impacta no andamento de diversos setores, como a economia, a liberdade de ir e vir, o turismo, que é um grande potencial da cidade, setor de transportes, funcionamento das escolas e, é claro, o número de mortes que não precisariam ocorrer. Aqui eu trago dois gráficos do Instituto de Segurança Pública, que é uma comparação de 2017 até 2020 entre o total de roubos e letalidade violenta, onde a gente pode perceber, com exceção de 2020, que foi um ano pandêmico, nos demais anos pouco mudou, os números eles se mantiveram em patamares altos de forma quase que constante, o que mostra que pouco mudou no cenário da insegurança na cidade. Embora exista um clima de insegurança, existe muita subnotificação e ela se dá pelos mais diversos motivos. A gente pode elencar burocracia, sentimento de impunidade, porque os crimes eles são recorrentes e com padrões similares, além do medo de represálias. Como consequência da subnotificação, a segurança pública não fica ciente de todos os crimes que ocorrem. Com isso, políticas públicas deixam de ser empregadas. É essencial que a extração de informação ela se dê de forma confiável, automatizada, para que a descoberta desses crimes ela possa, de fato, auxiliar na gestão da segurança pública. Nesse cenário onde muitos têm medo de denunciar, o Disque Denúncia ele se torna um veículo importantíssimo no combate à criminalidade, porque ele dá voz a essas pessoas. No entanto, embora o Disque Denúncia seja um veículo importante, ele conta com um número reduzido de profissionais para receber as denúncias que chegam tanto por telefone quanto pelo aplicativo, sendo que no aplicativo ela carece de mão de obra para avaliar e validar as denúncias feitas, porque através do aplicativo são os próprios usuários que classificam o tipo de denúncia que eles informam. Existem diversos trabalhos considerando classificação de texto na língua portuguesa. Tem um em específico que é o do Pinho, de 2017, que fez um modelo para classificar as denúncias do Disque Denúncia da base do telefone, utilizando o algoritmo do Wayflow Neural Network. Mas a base do telefone, as anotações elas são feitas por atendentes treinados, então existe um padrão de escrita dentro da norma culta da língua, o que torna o papel da classificação, dos modelos, um pouco mais fácil. Enquanto que a base que vem do aplicativo, ela tem uma outra natureza. É uma base que tem vários problemas de ortografia, tem vícios de linguagem que são próprios das mídias sociais, e não existe esse intermediador, esse atendente como intermediador, para fazer essa transcrição do que o denunciante diz e do que o Disque Denúncia entende como denúncia para que ele possa reportar ao poder público. Podemos afirmar que para o problema que esse trabalho se propõe a resolver, não foi encontrado um trabalho correlato específico. Nós temos como objetivo geral automatizar a classificação de denúncias feitas pelo aplicativo celular para dar celeridade ao processo de investigação criminal, de modo a reduzir o tempo que o Disque Denúncia leva para verificar essas denúncias feitas pelo aplicativo. E como objetivos específicos, investigar técnicas de pré-processamento de texto, quando os documentos são escritos em português coloquial, popular, com vários erros gramaticais, ortográficos, no nicho da segurança pública.
O aprendizado de máquina ele é um subcampo da inteligência artificial, responsável por construir modelos matemáticos que, a partir dos dados, são capazes de aprender, auxiliar na tomada de decisões e identificar padrões, sempre com um mínimo de interferência humana. O aprendizado de máquina, ou machine learning, ele existe em diversas aplicações atualmente, como detecção de fraudes bancárias, ameaças de segurança de redes e sistemas de recomendação online. A mineração de texto, ou text mining, é uma sub-área da descoberta de conhecimento em texto que se propõe a extrair conhecimento sobre dados textuais, que podem ser estruturados ou não. Possui 2 tipos de abordagem, a estatística e a semântica, e nesse fluxograma é possível ter uma visão macro das principais etapas, que seria a coleta, a obtenção dos dados, o pré-processamento, onde esses dados são tratados, a etapa de mineração, que é onde esses dados pré-processados são submetidos aos algoritmos para a criação dos modelos, e por fim a etapa de análise, onde as predições, os resultados obtidos por esses algoritmos, eles são analisados a fim de verificar a sua relevância, quais foram os conhecimentos extraídos e se é necessário fazer algum tipo de alteração em uma dessas etapas. Nesse trabalho, as técnicas utilizadas foram a remoção de acentuação, de dígitos, de pontuação, case folding, a tokenização, a remoção de stop words, o steaming, a correção ortográfica e a conversão de texto, que aqui existem diversas formas de fazer, mas nós optamos por usar a Bag of Words, que é uma forma simples, que utiliza a ponderação TF-DF, cuja fórmula está aqui embaixo, onde as palavras elas são convertidas em números de acordo com a sua ocorrência no texto em relação ao total de termos que existem nos documentos. Os filtros de Bloom eles são estruturas de dados randômicas, permitem o armazenamento de informação de forma probabilística e a realização de 2 operações, inserção e consulta, por meio de um vetor binário, utilizando funções hash independentes para efetuar esses tipos de operação. Os filtros de Bloom foram utilizados nesse trabalho para reduzir o custo computacional da correção ortográfica. Ele conseguiu dar mais agilidade ao pré-processamento, que é uma etapa custosa e que precisa ser feita diversas vezes até se chegar a um resultado satisfatório. O filtro de Bloom ele traz consigo a probabilidade de gerar falsos positivos, nunca falsos negativos, mas essa probabilidade ela pode ser reduzida de acordo com a configuração que se escolhe para o filtro ou até mesmo eliminada. Nesse trabalho, a taxa de falsos positivos ficou em 0,03%. Como algoritmo de classificação, foi utilizado o SVM, que é um algoritmo de aprendizado supervisionado, que tem como objetivo separar os conjuntos de dados, aqui representados pelos pontos, através de um hiperplano, que é essa reta central. Ele tem como estratégia gerar a maior margem possível entre essas 2 retas paralelas, através de uma função lagrangiana, escrita em função dos parâmetros do hiperplano separador. Aqui ele consegue separar 2 grupos de classes distintas, separando-os ao máximo, tendo um hiperplano e retas paralelas que vão se afastando até encontrar os primeiros pontos desse grupo, que são chamados os vetores de suporte. Uma extensão do SVM é o classificador SVM com margens suaves, onde se permite que alguns pontos, alguns dados da nossa base, eles possam violar essa restrição total de separação, de modo que, como um todo, eu consigo obter a melhor divisão possível entre esses grupos. Isso é muito útil, principalmente quando os conjuntos não são linearmente separáveis, onde é possível empregar funções núcleo, também chamadas de kernel functions, que ajudam a criar essa separação através de outras funções, não apenas a linear. A nossa base inicial foi uma amostra de denúncias do aplicativo do Disque Denúncia, pouco mais de 8.000 denúncias. Elas passaram por essas etapas de pré-processamento até a geração da primeira base, aqui representada como base 1. A partir dela, o caminho de pré-processamento ele sofreu algumas alterações. Então, a base 1 sofreu extremização, gerando a base 2. A base 3 ela empregou a correção ortográfica a partir da base 1 diretamente. E, por fim, a base 4, que contém todas as etapas. A base do aplicativo, originalmente, ela possuía 15 assuntos, 15 tipos de denúncias, aqui com títulos de denúncias originais. Vários deles reportavam a mesma natureza de crime, então essas classes elas foram aglutinadas em novas classes, em novos tipos de denúncia.
Como já foi dito, essa base ela tem uma linguagem informal, tem vários erros de ortografia, sintaxe, e a rotulação é feita pelo próprio usuário, o que pode acarretar erros, restando no final 7 classes das 15 que haviam inicialmente. Para a correção ortográfica, foi necessária a criação de um dicionário, onde, através de um dicionário base, foram feitos adendos para que ele comportasse o máximo possível, é claro, a natureza coloquial da base e o nicho no qual ela se insere, que é o da segurança pública. Então, foi adicionada uma base gerada pelo projeto Corpop, termos relativos à temática da segurança pública e criminalidade, lista de locais, municípios, bairros, favelas, regiões, listas de marcas e modelos de veículos e motos, nomes de empresas, nomes próprios também. Esses dados, eles passaram por uma validação cruzada, sendo esse o ranking, dos 10 melhores modelos. Um modelo que teve melhor desempenho foi uma variação do kernel polinomial da SVM, tendo uma acurácia de 77,6, da base 4, que foi a base que teve todas as etapas de pré-processamento citadas na metodologia. Após a validação cruzada, o melhor modelo encontrado para cada base foi submetido ao conjunto de testes, gerando esses resultados. Através dele, é possível verificar que a base que teve o melhor resultado de teste foi o modelo, todos eles com kernel polinomial, mas tendo o melhor resultado na base 3, que foi a base com correção ortográfica e sem o steaming, tendo uma acurácia de 77,44%. Aqui a matriz de confusão normalizada, resultados de teste do melhor modelo. Aqui um pareto com as 10 palavras mais utilizadas na base do aplicativo, todas elas nessa esfera da segurança. Foi gerada também uma nuvem de palavras, onde é possível verificar termos relacionados à criminalidade, bairros, locais. E como conclusão, o classificador ele teve uma boa capacidade de generalização, teve resultados satisfatórios, dada a natureza da base. Na validação, o acréscimo de etapas foi interessante para se alcançar bons resultados, e no teste, o melhor resultado foi sem o steaming. Como trabalhos futuros, é possível utilizar esse modelo para a detecção de denúncias em outros textos, como a classificação de denúncias em textos oriundos de redes sociais, a criação de um corpus para o Disque Denúncia, aproveitando o dicionário que foi criado e incrementando-o mais, a implementação de uma busca baseada em algoritmo de otimização para identificar a melhor parametrização dos modelos na etapa de validação cruzada, como também a detecção dos locais das denúncias, gerando um mapa da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro e o tipo de delito mais frequente em determinada localidade. O que também pode ser feito seria a utilização de técnicas baseadas em Deep Learning para que a vetorização do texto tivesse o maior nível de complexidade e talvez nos levasse a melhores resultados. Por fim, a aplicação do modelo nas redes sociais, ela visa expandir o número de canais para que mais informações sejam coletadas para a segurança pública. Essa foi a apresentação, muito obrigada.